Sabe aquele seu investimento em estúdio para Airbnb com potencial de 14% de retorno ao ano? Ele pode estar com os dias contados ou correndo sério risco. E isso tudo por conta de detalhes que você, ou talvez o seu corretor, não perceberam. O erro de muitos investidores é pensar no Airbnb como um simples aluguel. Não é. É uma operação comercial de hospedagem. E como todo negócio, ele depende de um fator crucial, a legalidade dessa operação. Muitos focam na taxa de ocupação, na decoração, na localização, mas esquecem de verificar se tem, de fato, autorização para operar. E é aí que o lucro vira um passivo gigantesco. Existem dois riscos jurídicos que podem inviabilizar seu investimento antes mesmo dele começar. Primeiro, a convenção do condomínio. Então muita gente acha que isso é só briga de vizinho, mas o Superior Tribunal de Justiça, a mais alta corte do país, já bateu o martelo. Se a convenção do seu prédio proíbe a atividade comercial ou de hospedagem, ela pode sim barrar o Airbnb. E o impacto financeiro? Multas mensais que podem chegar a 50% do valor da taxa condominial. Só isso sozinho já zera a sua rentabilidade. Nós já explicamos esse assunto, inclusive, em outro vídeo, dá uma olhada lá. Mas o segundo risco é ainda mais grave, e é onde o investidor mais desatento perde dinheiro. Muitos estúdios novos, especialmente em São Paulo, foram aprovados como HIS, Habitação de Interesse Social. Esses imóveis foram construídos com enormes incentivos da prefeitura, como isenção de taxas, a chamada outorga onerosa, e regras de zoneamento muito mais flexíveis. Por quê? Para combater o déficit habitacional, ou seja, para moradia a longo prazo. Usar esse imóvel para Airbnb desvirtua completamente o caráter social da lei. E foi nesse sentido que um recente decreto da Prefeitura de São Paulo definiu que é proibido usar unidades HIS para alocação de curta temporada ou hospedagem. E não se trata de uma proibição no papel. Em setembro de 2025, a Câmara Municipal de São Paulo abriu uma CPI, a CPI das Habitações de Interesse Social, para investigar exatamente esse tipo de desvio. Foram identificadas mais de 60 mil unidades HIS e HMP anunciadas irregularmente em plataformas como Airbnb e Booking. A própria plataforma foi convocada a depor, inclusive. E isso nos dá um pouco a dimensão do problema. Na prática, isso significa que o modelo de negócio para o qual o investidor comprou o imóvel simplesmente não existe. Então ele fica obrigado por lei a usar o imóvel para alocação tradicional, o que derruba completamente a rentabilidade esperada. E ainda pode te limitar na hora de fazer a venda do imóvel ou buscar utilizá-lo para alocação convencional. Mas aqui vai o ponto que nenhum corretor te contou. As sanções para quem desrespeitar essa regra já estão sendo aplicadas. E são pesadas, tá? Primeira sanção, multa administrativa. A Prefeitura de São Paulo já autuou empresas que transformaram apartamentos HIS em hotéis. Um exemplo real, a empresa chamada Cosmart foi multada em R$224 mil por usar apenas 2 imóveis de forma irregular. E a Prefeitura já tem 934 processos administrativos em andamento. Segunda sanção, suspensão do habite-se. Nos casos de uso irregular, a Prefeitura pode suspender o habite-se, que é o documento que comprova a regularidade jurídica do imóvel. Sem habite-se válido, você não consegue vender, não consegue financiar, não consegue transferir. É como se o imóvel ficasse travado. Terceira sanção, devolução dos incentivos. Lembra da isenção da outorga onerosa que a construtora recebeu? Se o imóvel for usado de forma contrária à finalidade social, o proprietário pode ser responsabilizado pela devolução ao município do valor equivalente a esses incentivos. Quarta sanção, ação do Ministério Público. O MP de São Paulo já ajuizou ação civil pública contra esses desvios. Isso significa que o proprietário pode ser condenado a retirar o imóvel das plataformas, pagar indenização ao município e responder pelos danos coletivos causados ao programa habitacional. E se você financiou pelo Minha Casa Minha Vida faixa 1, a situação é ainda mais grave. Nessa faixa, o beneficiário tem a obrigação legal de residir no imóvel. Usar para Airbnb configura fraude contratual. E a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil pode entrar na justiça para retomar o imóvel. Sim, você pode perder o imóvel. E para ter uma ideia do quanto isso está avançado, em abril de 2026, o Airbnb iniciou um pente fino em São Paulo, cruzando sua base de anúncios com uma lista fornecida pela própria prefeitura. Então, anúncios irregulares estão sendo derrubados. Quem está dentro dessas categorias já recebeu ou vai receber notificação da plataforma. No mercado imobiliário, a pressa para lucrar pode custar o próprio lucro.
Uma análise jurídica prévia antes da compra não é burocracia, é proteção do patrimônio. Então, se você quer garantir que seu próximo investimento comece com uma base sólida, continue acompanhando por aqui as nossas análises. Até a próxima!